Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o Jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira você vai conferir: o julgamento de uma tomada de contas. Uma denúncia contra o executivo de Glória do Oeste também foi apreciada. E ainda, TCE e MPE renovam parceria. É o TCE Notícias do dia 12 de abril que está no ar. Olá, tudo bem? Tomada de contas é aberta para apurar contrato firmado pela Prefeitura de Tangará da Serra. Os detalhes desse processo você confere na reportagem. A tomada de contas foi aberta após julgamento das contas do exercício de 2010 da Prefeitura de Tangará da Serra, município localizado a 239 quilômetros da capital. O motivo da abertura do processo foi a possibilidade do Poder Executivo ter pago em duplicidade empresas prestadoras de serviços. Após a análise feita pela equipe técnica do TCE, foi constatado que a compensação dessas despesas foi realizada, o que não resultou em dano ao erário público municipal. Portanto, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, julgou a tomada de contas regular, determinando que o responsável faça o acompanhamento e a fiscalização dos contratos administrativos. Supostas irregularidades em obras de aterro sanitário são apuradas pelos conselheiros do TCE. A administração do município de Glória do Oeste foi acusada de cometer irregularidades nas obras do aterro sanitário da cidade, que fica a 312 quilômetros de Cuiabá. Na denúncia encaminhada ao TCE, o executivo é acusado de construir o aterro sanitário em terreno que não pertencia ao município, que a área em questão estaria hipotecada em favor da União e que a construção não teria autorização ambiental. Posicionamentos que não foram totalmente aceitos pelo relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, que votou por conhecer parcialmente a denúncia. Depois de muitas idas e vindas desse processo, se descobriu que os dois primeiros quesitos, fatos da denúncia não se comprovaram, uma vez que a área efetivamente pertence ao município e também sobre aquela área não há nenhuma hipoteca ou qualquer gravame que possa impedir a construção do aterro sanitário, permanecendo somente a falta de autorização ambiental. Os conselheiros ainda determinaram que o atual gestor do município dê continuidade na legalização do imóvel junto ao órgão ambiental e que uma cópia desse processo seja encaminhada ao relator das contas de 2013 da Prefeitura. TCU e Tribunal de Contas de Mato Grosso vão fazer vistoria conjunta nas obras da Copa de 2014. O ministro do Tribunal de Contas da União, Valmir Campelo, relator de fiscalização das obras da Copa do Mundo no Brasil, vai vistoriar as obras que estão sendo construídas em Cuiabá e Várzea Grande, na próxima segunda-feira, dia 15 de abril. O governo do estado e as prefeituras das duas cidades estão sendo acionadas para acompanhar a vistoria. O ministro Campelo chega em Cuiabá acompanhado do secretário de Controle Externo do TCU no Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Queiroz Pereira, que é responsável pela fiscalização dos recursos liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Conselheiros e membros do Ministério Público Estadual renovam parceria e discutem assuntos como a Copa do Mundo de 2014. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, junto do conselheiro Antônio Joaquim e procurador de contas Alisson Carvalho de Alencar, renovaram a parceria do TCE com o Ministério Público Estadual por meio do termo de cooperação técnica firmado entre as instituições. São duas instituições que trabalham em parceria para o benefício da sociedade mato-grossense na fiscalização, principalmente da administração pública. Reafirmar a força dessa união do Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Durante o evento, as autoridades reforçaram a importância das parcerias, principalmente nas questões que exigem fiscalização e retorno para a sociedade, como, por exemplo, as obras da Copa do Mundo de 2014. Tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas têm o dever de fiscalizar, de auditar, no nosso caso até de julgamentos. Então nós temos que nos associar para produzir isso da melhor forma possível.
Outro ponto discutido na ocasião foi o avanço e benefícios conquistados com a implantação da Lei das Micro e Pequenas Empresas. É uma demonstração não só do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do SEBRAE, do comprometimento de efetivamente fazer o desenvolvimento sustentável acontecer no estado do Mato Grosso. TCE participa de manifestação contra a PEC 37. Membros do TCE, organizações governamentais e não governamentais participaram hoje da manifestação contra a proposta de emenda constitucional número 37, que, se aprovada, vai tirar a autonomia de fiscalização dos ministérios públicos de todo o país. A PEC 37 dá exclusividade nas investigações criminais às polícias federal e civil. Ela vai buscar silenciar o Ministério Público para que ele não mais investigue os crimes que ocorrem na administração pública, contra a vida, contra as empresas, enfim. Para o conselheiro Antônio Joaquim, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ao contrário da ideia da emenda, é preciso fortalecer as instituições de controle. Achamos um absurdo tentar retirar de qualquer instituição, no caso do Ministério Público, atribuições, ferramentas que possam diminuir a corrupção. A gente precisa de um choque de democracia, a gente precisa de um máximo de liberdade, máximo de fortalecimento das instituições e repudiar e não aceitar nenhuma medida que seja contrária a esse tipo de movimento. O Procurador-Geral de Justiça do MP, Paulo Prado, esteve à frente do evento. O que nós queremos, o que todos nós queremos é passar a limpo esta nação e não voltarmos ao tempo da ditadura, voltarmos ao tempo da mordaça, voltarmos ao tempo onde ninguém podia saber o que acontecia nessa nação. E o Ministério Público não pode, em momento algum, ficar calado diante de uma agressão tão violenta como essa ao povo brasileiro, à nação brasileira. O senador Pedro Taques, que esteve presente e também é contra a proposta, comentou que vai ser um retrocesso se aprovada. A Constituição estabelece que o Ministério Público não só pode, como deve investigar. No mundo todo se fala no princípio da universalização da investigação. Todos devem investigar. E aqui no Brasil nós estamos buscando o retrocesso com essa proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda constitucional, para você ter uma ideia, desarticula toda a mobilização que democraticamente foi criada em âmbito nacional em prol do combate à corrupção, em prol do combate às mazelas sociais, da defesa da dignidade humana e em prol de todos os mecanismos criados a serviço da sociedade com base no princípio constitucional chamado princípio da universalização das investigações. Nós ficamos por aqui. Esta edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Tchau!